Então, bem-vindos ao curso de Introdução às LLMs. Nós vamos falar de um bocado de coisa nesse curso. Então, essa primeira apresentação é simplesmente uma conversa bem leve, para dar uma ideia do que a gente vai ver daqui para frente, né? Falar um pouco sobre quais são os LLMs que andam por aí e quais são os frameworks que a gente vai cobrir ao longo do curso e terminar com os comentários que são não técnicos, digamos assim. Então, esse aqui é um curso sobre os Large Language Models, né, os LLMs. Então, a gente vai dar uma ideia do que existe e um pouco do como é que elas são usadas na prática. Bom, só que o problema, como eu comentei antes de começar, é que é uma área que muda muito rápido. Então, é difícil da gente manter uma estabilidade desse curso. Todo semestre as coisas mudam e vocês vão descobrir que as coisas mudam ao longo do semestre. Então, a vida é um fluxo. Essa cadeira também é um fluxo, já dizia o Heráclito. Esse curso não é um curso sobre machine learning. Eu não vou ficar falando aqui dos vários modelos, como é que eles vão ser construídos. E não vou falar para vocês exatamente como a gente constrói uma LLM, embora nas próximas palestras eu fale alguma coisa. Essa história de construir LLMs tem um livro muito bom sobre isso, eu vou dizer para vocês qual é, mas de uns tempos para cá, de uns tempos para cá, de uns 3 anos para cá, isso virou segredo industrial. Então a gente acaba não sabendo muito bem nem o tamanho, nem como foram construídas as LLMs que andam sendo propaladas por aí. Mas a gente pode ter uma boa ideia. Outra coisa que eu não vou falar é como é que a gente faz o fine-tuning de uma LLM. É possível fazer isso até certo ponto, mas é um pouco fora do contexto desse curso. E, por fim, quando a gente diz que a minha LLM é melhor do que a sua, a gente está falando de avaliar a LLM contra algum benchmark. Isso também não vou falar, tá? Bom, então agora eu vou dar uma sequência de exemplos e usar os exemplos para fazer alguns comentários. Então, os exemplos são de natureza um pouco diferente. Eu vou começar com o básico dos básicos, que é você usar uma LLM como você usaria o Google, você fazer uma pergunta LLM. Quando saiu o ChatGPT, eu fui ver o que estava acontecendo, aí pensei numa pergunta complicada para ele responder. A pergunta complicada era: onde é que o Dom Pedro I, Dom Pedro I do Brasil, né, está enterrado? Essa pergunta é complicada por várias razões. A primeira razão é que Dom Pedro I é ambíguo. O Dom Pedro I do Brasil é o Dom Pedro IV de Portugal. E segundo, que aonde que o Dom Pedro I está enterrado, eu vou explicar para vocês, é um negócio meio complicado de responder. Aí, em dezembro, em mais ou menos novembro, dezembro de 2022, o, o ChatGPT me respondeu mais ou menos o que vocês estão vendo aí. Eu repeti essa pergunta várias vezes, né? Essa versão aí é a pergunta que eu submeti em maio de 2024, que é quase que a mesma coisa que a resposta que ele me deu em novembro de 2022. Então aqui vem, bom, Dom Pedro I, a primeira surpresa é que eu fiz a pergunta em inglês, achando que ele ia me responder, que ele não ia entender se eu fizesse a pergunta em português. Em 2022, de novo, infelizmente eu não guardei o diálogo, eu fiz a pergunta em inglês e ele me respondeu em português. De alguma forma ele descobriu que eu estava no IP do Brasil. Aí, em maio, ele já me respondeu em inglês. Primeira coisa que ele descobriu que realmente o Dom Pedro I que eu estava interessado era o Dom Pedro I do Brasil. E ele me disse, ah, sim, esse é o Dom Pedro IV de Portugal. E a primeira surpresa, que aí é o Tchanda pergunta, que o Dom Pedro I está enterrado em vários lugares. O corpo do Dom Pedro I está lá no Mausoléu da Independência, em São Paulo. O coração do Dom Pedro I, e isso tem uma história por trás interessante que vale a pena ler, ele me diz aqui que está, na verdade, num cálice na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Salvador. Está errado. Não é verdade isso. O coração dele realmente está num cálice, mas na igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto.
Então, o segundo parágrafo eu não faço a menor ideia de onde é que o ChatGPT tirou. E aí ele continua com uma informação que na época eu não sabia, né, que originalmente ele estava enterrado no Mausoléu dos Bragança, lá em Lisboa. E aí tem um resuminho aqui. Então, moral da história, aqui, embora esteja em português ou em inglês ou qualquer outra língua, texto muito bem escrito, está parcialmente correto, parcialmente errado. Esse é o que é o problema. Bom, e o problema está nessa informação. Aí, em março desse ano, eu repeti essa pergunta. Aí você entrava lá no ChatGPT na época, tinha uns botõezinhos aqui que você dizia, eu quero que você me responda no modo pesquisa, no modo search. E a resposta dele está correta agora. Não só está correta, ele me diz que o corpo está lá no Mausoléu da Independência e o coração está na Igreja Nossa Senhora da Lapa, no Porto. Não só essa resposta correta, mas ele colocou aqui os links para as páginas de onde ele tirou essa informação. Ele deu a proveniência da informação. Esse verbete da Wikipedia é bem longo, e isso aqui é um bom resumo do verbete. E esse verbete aqui de Nossa Senhora de onde é que está o coração também é uma entrada inteira da Wikipedia, bem longa, e está aqui o verbete. Então, esse modo pesquisa já é uma coisa bem interessante, porque ele nos dá a proveniência da informação, não simplesmente ele me junta aqui informação e a gente não sabe de onde isso veio, não sabe o que está certo, o que está errado, então esse modo aqui já é bem mais interessante. Aquele tópico que eu falei de Attributed Question Answering tem a ver com isso daqui. A gente vai discutir, tem vários papers sobre isso, né? A gente vai discutir quando é que, de fato, vale a pena colocar esses links para a informação original e quando não vale. Mas, enfim, melhorou muito esse ano. Aí, é, tem esse botãozinho do Reason, você aperta o botãozinho do Reason, a resposta é a mesma, ele só me explica alguma coisa, não vale muito a pena entrar em detalhe. Mais recentemente, o ChatGPT inventou a história do modo Socrático. Esse negócio é interessante. Se você liga o modo Socrático, em vez do ChatGPT te responder, ele começa a entrar num diálogo tentando induzir você à resposta. Isso parece ser um negócio interessante, só que é meio chato, né? Ele fica num diálogo, às vezes, grande. Então, aqui eu liguei o modo Socrático, fiz a mesma pergunta. Ele me pergunta se eu sabia quando é que o Dom Pedro I voltou para a Europa, para que país ele morreu. Aliás, é interessante ler sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I nasceu e morreu na mesma cama, no Palácio de Queluz. Tá? Então é interessante ler a história do Dom Pedro I. É muito, muito, muito diferente do que a gente escuta no folclore. É um personagem bem interessante, né? E aí você continua, né? Então você vai aqui induzindo onde é que Dom Pedro I está enterrado, mas o modo socrático parece ser uma coisa bem interessante. Bom, isso é o ChatGPT. Agora vamos ver o que o Google me dizia. Então, um ano atrás, um ano e pouco atrás, se eu fizer a mesma pergunta sobre Dom Pedro I, ele me fala um pouco sobre o coração de Dom Pedro I, me remete à Wikipedia, isso aqui é a tradução desse da Wikipedia, até aí tudo bem. E aqui o último verbete, ele me remete ao Dom Pedro I de Portugal. O Dom Pedro I de Portugal também tem uma história, no fundo, bastante macabra e interessantíssima. Então, também, não é isso que eu estou perguntando, mas se vocês tiverem curiosidade, também deem uma olhada lá do Dom Pedro I de Portugal, que é bem interessante. Tá? Então, a resposta do Google um ano atrás era basicamente o que o Google costumava fazer e mais essa dica daqui. Se vocês. Isso foi em 2024, né? No primeiro semestre desse ano, a mesma pergunta do Dom Pedro I tinha mais alguma coisinha aqui de informação, mas ainda era bem diferente da resposta que o ChatGPT dava. Agora, domingo passado, eu refiz a pergunta e o Google me respondeu mais ou menos como o ChatGPT responderia, ou seja, ele explica que o coração está num lado, o corpo está no outro, quando é que ele veio parar lá no Mausoléu da Independência e dá os links
para os verbetes de onde essa informação saiu. Ora, isso aqui é a mesma coisa que o ChatGPT fez, só que é o que o Google está fazendo. Essa brincadeira de dar essa resposta, essa o que ele está chamando de resumo da pergunta que você fez, tem uma consequência que eu não tinha percebido no início. Isso aqui é muito ruim para quem cria os websites. Porque antes o Google te dava simplesmente lá os stubs e você tinha que clicar para ir no site. Bom, se o site é movido a cliques, isso era uma coisa interessante. O Google ajudava a aumentar o número de cliques do seu website. Desse jeito que eu estou mostrando aqui, na verdade, o Google diminui os cliques no website. Se você der isso daqui, bom, isso daqui é o que eu queria saber sobre o que Dom Pedro I. Está enterrado, eu não vou clicar nos sites a não ser que eu esteja muito curioso. Então, esse modo de IA do Google, na verdade, é muito ruim para os websites. Eles diminuem os cliques em cima dos websites. Eu não tinha percebido isso, mas, enfim, pode ser uma revolução a caminho que prejudique bastante a web como a gente conhecia. Bom, outra coisa que na época que o ChatGPT, vou dar para um outro exemplo. Outro exemplo que eu usei, logo que saiu o ChatGPT, e de novo, infelizmente eu não tenho, não guardei o original, né? Se o rio que banha a cidade de Toledo, lá no centro da Espanha, e o rio que banha Lisboa é o mesmo rio. Originalmente, a ChatGPT errava essa consulta. Ele não dizia que era o mesmo rio, simplesmente porque o rio Tejo, quando passa em Lisboa, ele chama Tejo. Mas quando o rio passa pela Espanha, ele chama de Tajo. Em inglês é Tagus, né? Então o ChatGPT via, bom, aqui é o Tajo que banha Toledo, o Tejo banha Lisboa, não tem o mesmo nome, não é o mesmo rio. Agora, eles já conseguem descobrir que, na verdade, é o mesmo rio. Isso não é um negócio tão trivial assim. Isso é uma inferência geográfica, né, que não é baseada imediatamente no nome. Então, o ChatGPT, hoje em dia, já melhorou bastante. Aí, só para pegar domingo passado, né, ele me deu a resposta é basicamente a mesma, não precisa perder tempo, mas é a mesma resposta. Se você perguntar isso ao DeepSeek, no começo do ano eu perguntei ao DeepSeek, ele me enrola aqui, faz um. Isso aqui é um reasoning model, né? Eu procurei o R1, né? O reasoning model do DeepSeek, né? Ele me enrolou aqui bastante e me deu uma resposta ruim, porque ele diz que em estrito senso não é o mesmo rio, porque não tem o mesmo nome, mas isso é besteira, né? Então, o que o DeepSeek fez não é do nível de qualidade do que o ChatGPT dá de resposta e não é a mesma coisa que o Google daria. Então, tem muito caminho ainda para melhorar esse modelo. Outra coisa interessante, um outro exemplo interessante, esse exemplo aqui, sim, é na documentação do ChatGPT, é usar essas coisas para assuntos completamente diferentes. Tipo assim, vou estudar história. Aí, sei lá, vou estudar a história do Império Romano. Então, me diga aqui o que que eu tenho que saber, o que que é mais importante para eu saber do Império Romano. Então, o ChatGPT, desde o início, se faz um resumo bem razoável de quais são os principais pontos. E isso não mudou. Se vocês, anos atrás, 2 anos atrás, fizessem a pergunta e repetissem nesses últimos semestres, vai dar mais ou menos a mesma resposta, e a resposta é boa. Se vocês fizessem há muito tempo atrás, quer dizer, 2 anos atrás, a mesma pergunta, aliás, há um ano atrás, a mesma pergunta ao Google, ele ia te responder bobagens. Primeiro, ele pegar os links patrocinados, que não tem nada a ver com o assunto, né? A única coisa que interessa é isso que está aqui embaixo, da Roma Antiga, da National Geographic para Kids. Bom, isso aqui ainda serviria para alguma coisa, mas isso não é uma resposta no mesmo nível de qualidade que o ChatGPT te dá. Se vocês refizerem essa pergunta, eu fiz essa mesma pergunta no começo do ano, né? O Google já faz aquele resuminho de IA bem legal. Esse resumo dele é com a mesma qualidade do ChatGPT e, de novo, tem os links para os verbetes onde ele tirou essa informação.
Aí tem coisas aqui meio gozadas, né? Que o Coliseu era inundado para ensinar batalhas navais, eu já sabia, mas que os romanos usavam cérebro de camundongo como pasta de dente, eu nunca ouvi falar disso. Então tem algumas coisas aqui interessantes e ele colocou um certo senso de humor aqui embaixo. Então melhorou muito o que o Google consegue fazer nessas respostas usando IA, né? Bom, agora eu vou dar um outro exemplo. Então, moral da história, o que a gente tem que se preocupar aqui, em princípio, é como é que a gente gera essas respostas e se a gente quiser a proveniência das respostas, ou seja, de onde ele tirou as frases, isso aqui é uma outra técnica que vale a pena a gente dar uma olhada, né? A outra coisa que é interessante a gente dar como exemplo aqui é gerar código. Então, vou pegar código SQL, que é mais fácil da gente entender. Então, isso aqui é uma coisa que eu coloquei para o ChatGPT é, desde muito tempo atrás, né? Daqui as datas que eu repeti a pergunta, né? Essa coisa aqui tem duas partes, na verdade. O que eu quero que o ChatGPT me faça é traduzir essa frase aqui em português, em inglês para SQL. Mas ele não vai traduzir isso para SQL do nada, né? Então, eu passo o esquema do banco de dados assim de uma forma bem simples, eu não preciso passar o create table. Eu posso passar dessa forma que é muito mais simples, né? E eu digo uma outra coisa importante, que eu quero que você gere o SQL para o Postgres. Tá? Então, tem um contexto, que é a cara do banco de dados, um outro pedaço do contexto, que é quem está por trás do banco de dados, e a tarefa que eu dei para o ChatGPT, a instrução que eu dei para o ChatGPT, está implícita nessas linhas aqui, nesse azulzinho. A tarefa é traduza para SQL. Nota que não está escrito traduza para SQL a frase abaixo. Eu na verdade, não preciso escrever isso. Ele meio que descobre que é isso que você quer fazer. E aí, espantosamente, ele me gera uma consulta SQL que está basicamente correta. Tá? A única diferença ao longo do tempo do ChatGPT é que hoje em dia ele dá uma explicação um pouco diferente, mas a explicação é basicamente interessante. Já era interessante há alguns anos atrás. Só que essa pergunta aqui ela é meio complicada de responder. Se vocês olharem para o SQL, tem um group by aqui, que eu tenho que juntar os empregados por departamento. Para juntar os empregados por departamento, eu tenho que juntar essas duas tabelas, tenho que fazer um join entre essas duas tabelas. E o employed significava que o cara ganhava salário. Então, na verdade, tem que juntar essa tabela também na brincadeira. Então, tem dois joins entre as três tabelas. Tem o group by e são mais de 10 empregados por departamento. Tem um count aqui com distinct para pegar, não duplicar os funcionários, né? E aí tem uma coisa que eu achei estranha, né? Nos últimos 3 meses. Aí tem essa construção, current date minus interval 3 months. Eu olhei assim, que diabo de coisa é essa daqui? Isso aqui não é SQL padrão. Mas para o Postgres aceita esse tipo de construção em data. Então isso aqui está certo, roda no Postgres. Mas se vocês pensarem, quem gosta de banco de dados vai olhar para essa consulta, não é tão simples assim. Agora, mais do que isso, se há 3 anos atrás vocês quisessem fazer um sistema para traduzir perguntas em linguagem natural para SQL, ia ser muito difícil. Muito difícil. Até o começo de 2022, criar um sistema para compilar de linguagem natural para SQL ia ser extremamente difícil. Mais ainda se as perguntas envolvessem agregações ou restrições sobre agregações. Isso aqui é muito difícil de sintetizar. Agora, com as LLMs, a coisa ficou muito simples de fazer. Tá? No fundo, você não precisa fazer mais nada além do que está escrito aqui. Os modelos já foram treinados em cima de SQL, então eles já têm uma boa ideia de como fazer a compilação. Tem mais coisa por trás disso, isso a gente vai ver mais para o final do curso. Mas, enfim, o pular desse azulzinho aqui para esse SQL, o que eu estou dizendo para vocês é que não é trivial.
Eu só gastei muito tempo tentando sair daqui para cá usando técnicas convencionais. Quando eu vi essa história das LLMs, eu fiquei absolutamente surpreso com a capacidade de gerar SQL que esses modelos têm. Tá? Não é simples, mas eles têm. Tá? Então, isso aqui é alguma coisa que não é pouca. Tá? Bom, eu fui. Então, tá bom, vamos pegar o DeepSeek e fazer a mesma coisa. Então, aqui eu fiz uma formulação um pouco diferente, onde está claro a instrução que eu estou dando, né? A instrução que eu estou dando é o contexto, que tem a mesma coisa, e o select aqui é a instrução. Select é criar o SQL, né? Bom, o DeepSeek me faz uma coisa diferente. Ele faz alguma coisa que, do ponto de vista de escrever SQL, quando a consulta é muito complicada, vale a pena fazer. Você cria uma view temporária, que é isso que está aqui, e depois completa o select em cima da view temporária. Foi assim que o DeepSeek resolveu o problema. Essa consulta aqui está basicamente correta, exceto a restrição de datas. Aí eu achei que diabo de coisa estranha é essa? Por que que ele está fazendo isso daqui? Isso de vez em quando aparece no DeepSeek, não foi só dessa vez que eu vi isso acontecer, foi um outro exemplo. Ele considera, quando você fala de intervalo de tempo e tal, a data inicial como sendo a data de corte do treinamento dele, que foi 1º de janeiro de 2023. Então, ele pegou um intervalo de 3 meses a partir da data de corte do treinamento. Mas não é isso que quer, que a gente quer. A gente quer nos últimos 3 meses, é o contrário, né? A data atual é como está aqui, né? A data atual menos 3 meses. Então, no fundo, essa consulta do DeepSeek está errada. Apesar de ter essa construção simpática aqui, ela está errada porque errou aqui. E isso é fatal. Então, o DeepSeek nesse ponto não é tão bom assim, não. Bom, então o texto SQL é outra coisa que a gente vai ver ao longo do curso. Digamos, generalização natural de você compilar SQL é você criar uma interface de banco de dados que entre num diálogo com o usuário e ajude o usuário a fazer consultas em cima do banco de dados. Isso não é tão simples assim. Tá? Primeiro, por exemplo, essa consulta aqui, né? Eu vou primeiro setar um contexto. Eu vou dizer que todo mundo se refere, todas as minhas consultas se referem a essa instalação aqui. Eu estou instruindo a interface a dizer, lembre-se disso. Tá? A interface então responde, ok, vamos lembrar que você, na verdade, está falando dessa instalação. Aí o usuário submete a primeira pergunta. Liste todas as ordens que estão vencidas. Isso aqui não é a pergunta. A pergunta é isso daqui com essa outra restrição, que são as ordens vencidas da I10. Então, uma interface de banco de dados conversacional, ela tem que saber qual é o contexto e completar a consulta. Essa consulta tem que ser completada. Então, tem aqui uma coisa que daqui a pouco eu vou comentar. A interface pega essa consulta aqui e completa. A consulta completa ao banco de dados é as ordens vencidas da instalação I10. Então, é isso aqui que o sistema tem que inserir a partir da pergunta do usuário e do contexto que ele falou. E aí ele volta aqui e diz, agora quais são as ordens abertas? Bom, as ordens abertas, de novo, dessa instalação. Então, o que a gente precisa, na verdade, é compilar SQL. Claro, a gente tem que compilar o SQL para consultar o banco de dados, e tem que ter alguma coisa que controle o diálogo e perceba quando uma consulta, uma pergunta do usuário é continuação do que tinha antes no diálogo, ou quando é uma mudança de contexto. Enfim, um controle do diálogo tem que ser espertinho para ser uma interface útil ao banco de dados. Então, a gente separa o controle do diálogo do compilação do SQL. Esse controle do diálogo usa que a gente implementou, usa um framework chamado React, que eu vou falar ao longo do curso. E aí o prompt que eu preciso instruir a LLM para conduzir o diálogo, é literalmente o que está escrito aqui na tela. Não é um negócio complicado. Se eu tivesse que fazer de novo um sistema desses há 3 anos atrás, ia ser muito complicado.
Hoje em dia, simplesmente eu oriento a LLM a conduzir esse diálogo. E essa orientação se reduz a uma coisa tão simples quanto isso daqui. Isso é absolutamente espantoso. Quer dizer, depois que você descobre como é que tem que fazer, né? E aí, o que o React está fazendo, esse tal desse framework que está por trás disso, ele está raciocinando. Ó, a pergunta é sobre dados do banco de dados e é relacionada a ideias. O que que ela é relacionada porque tem essa informação aqui? Essa pergunta, então, tem que ser, o React tá raciocinando, né? Tem que ser, então, enriquecida com essa informação adicional, e a pergunta final é essa daqui. Então, essa parte que tem essa caixinha mais escura é resultado de um framework que está por trás dessa coisa que tem uma página só. Então, é muito mais complicado do que uma página só, mas está pronto. Então, construir uma interface conversacional para banco de dados, hoje em dia, usando LLMs, é um negócio muito, muito, muito mais simples que há 3 anos atrás. O último exemplo que eu queria dar para você é que, bom, o mundo não se reduz a texto, né? O mundo tem um monte de coisas, como vocês sabem. Tem vídeo, tem áudio, tem imagem e por aí afora. Então, o professor Furtado e um outro pesquisador, o Edirley, que foi aluno do professor Furtado e do Bruno há uns tempos atrás, criaram um sisteminha para construir histórias. Mas não é construir histórias, apenas construir o texto da história. Ele constrói também uma espécie de storyboard. Eu acho que também introduz vídeo, só que o vídeo demora muito. Então é melhor produzir só a historinha e o storyboard, quer dizer, cenas da historinha. Bom, quem produz nessa aplicação, quem produz as histórias é o ChatGPT. E quem produz as figurinhas, usando que a história foi feita, o Stable Diffusion produz a figura. Nós não vamos falar do Stable Diffusion, infelizmente, nem de Generative AI para vídeo, áudio e imagem. Mas, enfim, essa aplicação junta as duas coisas. Só que criar historinha não é do nada. Tem um banquinho de dados aqui que tem uma espécie de framework das histórias. Então, o que o usuário faz é escolher alguns desses frameworks, combinar esses frameworks, e aí tem uma espécie de esqueleto da história, não é construído a partir do zero, é combinando o que está aqui nesse banco de dados. E aí manda o ChatGPT e o Stable Diffusion criar o storyboard. Se vocês quiserem acessar, é esse link aqui. Tá? Essa website do Edirley aqui tem um monte mais de papers sobre esse assunto. Tá aqui um exemplinho só para vocês terem ideia. Isso aqui é feito uma historinha lá, como é que é? Um chapeuzinho vermelho, né, que se perde na floresta, e vem o lobo mau, blá blá blá. Mas, enfim, isso aqui foi feito já há 2 anos atrás, né? 2 anos atrás. Então, hoje em dia, você consegue fazer figurinhas melhores do que essa. Mas isso é apenas para dar um outro exemplo de uma outra aplicação. Então, enfim, isso aí foi só para dar uma ideia do que a gente pode fazer com essas LLMs e de algumas tecnologias que a gente vai ver ao longo do curso, essa história do Attribute Question and Answering, do React, dos frameworks e por aí afora. Agora eu vou dar uma paradinha aqui para falar um pouco do que a gente está de fato discutindo. Originalmente, o curso era sobre processamento de linguagem natural. Então, a gente começou tratando de modelos de processamento de linguagem natural e as tarefas que esses modelos se dedicavam. Então, tradução automatizada, tradução automática é uma dessas tarefas bem populares, né? Há muitos anos que os melhores tradutores automáticos são redes neurais. Há muitos anos. Hoje em dia são essas LLMs que andam por aí, que traduzem de qualquer coisa para qualquer coisa, e, enfim, sem produzir erros. Resumir texto, polaridade, análise de polaridade, inferência, né? Sentença, se uma sentença infere a outra, e vai por aí afora. E tem coisas complicadas, como resolução de pronomes. Por exemplo, se vocês pegarem essa frase, John made sure to thank Susan for the help she had. Bom, essa frase é bastante ambígua, porque o she had given or received.
Então, isso aqui está omitido. Então, o she, você não sabe se se refere a Susan ou a John. Num bom estilo, o she deveria se reportar ao sujeito da frase anterior. Então, deveria ser a John. Mas do jeito que está escrito aqui, fica ambíguo, pode ser uma das duas. Então, resolução de pronomes é uma coisa bem complicada. Enfim, todas essas tarefas que estão em azul clarinho aqui, até a, a uso mais generalizado de LLMs, você criava modelos específicos para resolver cada uma dessas tarefas separada da outra, né? Tem alguns papers que juntam essas duas tarefas aqui, mas em geral era constrói um modelo para isso, modelo para aquilo, modelo para aquele outro. Tem montanhas de papers sobre isso. O que acontece com as LLMs é que você pode pegar a LLM com um pouco de esforço, um pouco mesmo de esforço, e eu vou falar mais um pouco adiante, você faz com que o mesmo modelo consiga resolver essas tarefas, ele consiga ser adaptado para resolver essas tarefas. Você não tem que criar um modelo novo, treinar um modelo novo, pegar um monte de dados em treinamento, nada disso, né? Com um pouco de engenho e arte, você faz o mesmo modelo resolver todas essas tarefas. Então, isso é uma revolução. Mudou tudo. Qualquer paper que você pegue que trate dessas tarefas anterior às LLMs, a minha sugestão é esquece. Esse paper é completamente obsoleto. Pegue um paper de preferência mais recente possível. De preferência de 2023 para cá, pode ser que o paper seja útil. Bom, essa história de processamento de linguagem natural, como eu falei, né, são modelos específicos para cada uma dessas tarefas. E isso já vem há muito, muito, muito tempo, não é novidade nenhuma. Quando eu era criança e estudava português, o professor ensinava a fazer análise sintática lá com mais árvores, um negócio curioso, que vem da década de 50. Depois, as coisas começaram a melhorar um pouco, e lá pela década de 70 e 80, os melhores sistemas que tinham para processamento de linguagem natural, na verdade, eram baseados em Prolog, baseados em regras que alguém escrevia, e essas regras eram muito sofisticadas, mas no fundo eram feitos à mão, né? Essa história de usar modelos começou bem mais recentemente, bom, já não é tão recentemente assim, né? Final do século XX para cá, quando os modelos começaram a poder ser rodados, ou seja, quando a gente tinha computadores mais razoáveis para rodar modelos mais razoáveis. E aí, bem mais recentemente, 10 anos para cá, os computadores já ficaram mais grandinhos e a gente conseguia rodar modelos melhores para resolver aquelas tarefas de processamento de linguagem natural. E aí, esses modelos grandes, eles começaram a aparecer de uns 5 anos, pouco mais de 5 anos para cá. Então, essa é a grande revolução, não porque os modelos sejam simpaticos, é que é muito mais simples você resolver todos esses problemas usando um desses modelos daqui. Você simplesmente diz para o modelo o que, que ele tem que fazer, dá uns exemplinhos e instrui o modelo a resolver o problema. Não tem que retreinar coisa nenhuma, nem arrumar montanhas de dados para retreinar os modelos. Essa é que é a parte legal da história. E eles são muito bons, né? O desempenho deles é muito bom. Só para dar um exemplo para vocês, eu tive um aluno que terminou uma dissertação de mestrado no segundo semestre de 2022. Ele levou o semestre inteiro para resolver algumas tarefas de processamento de linguagem natural. Quando saiu o ChatGPT em janeiro de 2023, a gente chegou, olha só, vamos de brincadeira pegar aqueles dados todos que a gente tinha e ver o que que o ChatGPT consegue fazer. Aí ele fez lá uns prompts bonitinhos, umas instruções bonitinhas, e não é que em uma semana ele conseguiu repetir todo o trabalho que ele fez no semestre anterior, e o resultado foi tão bom ou melhor do que os modelos que ele tinha desenvolvido durante 6 meses. E era um menino bastante esperto, né? Então, no fundo, tudo que levou 6 meses para fazer, depois do ChatGPT foi em uma semana, sem muito trabalho. Bom, segunda parte desse background aqui é simplesmente uma questão de definir um pouco mais do que a gente está falando.
Vocês devem ler no jornal, toda hora, todo dia tem alguma notícia, né? Que a IA faz isso, a IA faz aquilo, a IA isso, a IA aquilo. Isso me irrita. É a santa ignorância de quem está escrevendo. Não é IA coisa nenhuma. Esse pessoal está se referindo a modelos. Modelos, que modelos são esses? Bom, o primeiro tipo de modelo que a gente já falou são modelos linguísticos, modelos para processar linguagem natural. Lá em 2018, tinha um modelo bem popular do Google chamado BERT, que ele fazia a seguinte coisa: você dava uma frase, escondia uma palavra e o modelo te devolvia com a maior probabilidade uma outra palavra. Quer dizer, a palavra que estava escondida ele tentava adivinhar em bom português, olhando o que vinha antes daquela palavra e o que vinha depois daquela palavra. Então, mais tempo que você treinava o modelo mascarando dentro de uma frase alguma palavra da frase e treinando o modelo para adivinhar que palavra era aquela. O B aqui é de bidirecional, então você pegava o que vinha antes e o que vinha depois. Treinar um modelo bidirecional é bem chato de fazer. Tem um outro tipo de modelo que, na verdade, é o que se usa hoje, todo mundo faz assim, que é, na verdade, você vem escrevendo a frase e o que o modelo faz é prever a próxima palavra daquela frase. E causal no sentido é o quê? Essa palavra daqui é causada pelo que é levada a crer pelo que vem antes dela. Então não é bidirecional, é simplesmente continuar a frase. Então esses modelos aqui, eles tentam continuar a frase. Aqui está escrito token, na próxima aula eu vou comentar alguma coisa sobre isso, né? Mas não são propriamente palavras, são tokens. É, tem uma outra coisa importante para a gente separar. Normalmente, nessas notícias que aparecem, o que esse pessoal está falando são dos modelos generativos. São modelos que são capazes de gerar objetos ou dados da mesma natureza que os dados para os quais eles foram treinados. Então, você tem um modelo que foi treinado com texto, ele é capaz de produzir texto. Foi essencialmente o que eu estou chamando de modelos linguísticos. Você pode ter modelos como o Stable Diffusion, que é capaz de gerar imagens. Ele foi treinado a partir de imagens, é capaz de gerar imagens. Então, o modelo generativo é um modelo que é capaz de gerar dados ou objetos do mesmo tipo para o qual ele foi treinado. Um modelo foundational model, a tradução disso é meio mandrake, não é um modelo fundamental, é um modelo de base. Não sei, foundational model é mais fácil de falar. Na verdade, é um modelo que foi treinado numa quantidade de dados tão grande, e numa quantidade diversa de dados tão grande, que aquele mesmo modelo pode ser adaptado para um monte de outras tarefas. Então, quando eu disse que as LLMs podem ser usadas para resolver todos aqueles problemas de NLP, de processamento de linguagem natural, eu estou me referindo a uma LLM que tem uma cara de modelo de base. É alguma coisa tão grande, tão bem treinada, que pode ser adaptada de uma forma simples para resolver uma quantidade grande de problemas daquela área modal, né? Os modelos de base, foundation models, eles podem ser generativos ou não. Normalmente, os modelos de base que a gente fala são generativos. Então, é importante a gente ter isso aqui em mente para não fazer as mesmas bobagens, falar as mesmas bobagens que a gente vê escrito, né? Não é a minha, são os meus modelos generativos. Enfim, os modelos, os LLMs, afinal, isso que eu já falei 300 vezes, é basicamente um modelo de base que foi treinado em texto e, portanto, serve para as linguagens para as tarefas de linguagem natural. O que acontece é que esses modelos, originalmente feitos para texto, eles foram retreinados com outros tipos de mídia. Então, no fundo, a gente continua chamando de LLM, mas no fundo não é mais uma LLM. Seria mais apropriado chamar esses modelos de Multimodal Foundational Models, quer dizer, modelos treinados em uma quantidade massiva de dados multimodais. Isso é coisa envolvendo texto, imagem, áudio, vídeo, por aí afora. E que eles são capazes de produzir é, uma saída adequada. E normalmente esses modelos são generativos.
Então, hoje em dia, a gente acaba continuando de chamar de LLM alguma coisa que, a rigor, não é mais uma LLM, não é um modelo linguístico, é um modelo multimodal, né? Então, essas duas transparências é bom ter em mente, essas três transparências é bom ter em mente para a gente saber do que finalmente nós estamos falando, né? Aqui tem um resuminho do que são esses modelos, não é muito importante. Bom, no começo dos tempos, a gente falava das LLMs que existiam naquela época, tinha uma quantidade relativamente pequena que tinha um bom desempenho. Bom, as coisas hoje em dia são bem diferentes disso. Então, no fundo, a gente vai dar aqui uma pincelada de algumas LLMs, depois mostrar para vocês onde é que tem um bom resumo, uma boa lista desses modelos. É, o BERT, que eu já falei, foi de 2018, ele está aqui. O Google, infelizmente, andou trocando nome. Esses Robert, Gilbert e Debert são variantes do BERT. O T5 também é um modelo do Google. E depois daqui, o Google saiu trocando o nome dos modelos até estabilizar na tal do Gemini, que é o que hoje a gente associa ao Google, né? A OpenAI foi mais conservadora, era tudo chamado de GPT. Então, tem o GPT, o 2, o 3, um Instruct GPT, o 3.5, por aí afora. Desses aqui, eu acrescentei nessa lista, esse Instruct GPT é só para chamar a atenção de que esse modelo aqui, que é descrito neste paper daqui, é uma das coisas mais importantes que tem nessa área. O que esse paper aqui mostrou é que eles construíram um Extract GPT pegando uma variante do GPT-3, uma variante pequena do GPT-3, e retreinando o modelo para seguir instruções de pessoas humanas. Eles fizeram um treinamento adicional de uma variante do GPT-3 com seres humanos para que o modelo seguisse instruções. Então, essa ideia de traduza de português para inglês é uma instrução. Então, o Instruct GPT foi treinado para seguir esse tipo de coisa. O GPT-3 não. O GPT-3 era um modelo causal daquele jeito que eu falei. Ele tinha uma frase, ele produzia com uma boa probabilidade a próxima coisa daquela frase, né? Tentava entender como é que a frase continuava. Era para isso que o GPT-3 foi treinado. No Instruct GPT não, ele já foi retreinado, quer dizer, pegou o GPT-3 e retreinou para seguir instruções. Tudo que a gente faz hoje em dia de LLM, de modelos generativos de High-Speed Pattern, tem a ver com essa ideia fundamental de treinar os modelos para seguir instruções. E essa ideia fundamental que afetou tudo daqui para frente é da criação desse modelo, é desse paper do começo de 2022. Esse paper é muito importante. Bom, de lá para cá as coisas mudaram bastante, né? Então, isso aqui é do começo de 2022. No final de 2022, tem então esse grande marco que causou uma celeuma considerável, né? Todo mundo salvou atenção para essa área, né? Que foi o ChatGPT. Originalmente, o ChatGPT usava o GPT 3.5, que é essencialmente a mesma coisa que um GPT, só que é o GPT-3 retreinado com o GPT-3, não o modelo pequeno que eles usavam para o Instruct GPT, mas o modelo maior, que eles retreinaram usando seres humanos para seguir instruções. Então, a grande coisa do ChatGPT foi ter usado um modelo que segue instruções, mas ele não segue instruções do nada. Ele foi treinado para isso, tá? Bom, aí começaram a surgir um monte de outros modelos. Os azulzinhos são proprietários, os verdinhos são de código aberto. Código aberto no sentido que você pode baixar o modelo, os pesos do modelo e usar aquilo do jeito que você quiser. Esses lambda aqui são os da Meta. Esse Palm, não sei o quê, são
do Google e depois viraram o Gemini. Daqui para frente é tudo Gemini, né? Bom, é, um grande avanço, esses modelos aqui, se uma área de trabalho bem pequena. Por que isso? Bom, isso vai ficar claro nas próximas aulas, mas quanto maior a área de trabalho, mais difícil é você treinar o modelo. Então, a área de trabalho 3.5 era bem pequenininha. A surpresa veio quando o Google lançou o Gemini 1.5, que eles estenderam a área de trabalho para 1 megatokens. Isso é coisa para burro. Eu vou mostrar numa aula seguinte, né, qual é o efeito prático de você ter uma área de trabalho de modelo desses tão grande assim. E essa não é mais. Oi, Henrique. Ô, Vê? professor, eu só queria confirmar, o que que o senhor quer dizer com área de trabalho? Quando você, por exemplo, instrui, pegar esse caso aqui, quando você pede o GPT para traduzir essa pergunta de linguagem natural para SQL, você vai pegar esse texto aqui e colocar na janelinha do sistema. No caso do ChatGPT da interface tradicional, você vai dar um paste disso daqui na interfacezinha. Então, a área de trabalho dele é essa interfacezinha, né? Só que é, quando você começa a falar de prompt area, normalmente, que a gente chama, tá? Quando a gente começa a falar de 1 mega, você, na verdade, pode colocar um videozinho na prompt area, na área de trabalho, e pedir ao Gemini para analisar aquele vídeo. Tenho um exemplo bem legal, tá? Então, o grande avanço que eu estou comentando aqui é que a forma de interagir com uma LLM no começo dos tempos era muito limitada com aquilo que você podia passar de contexto de instruções para LLM na área de prompt, na área de trabalho. Com esse avanço do Google, essa forma de você interagir com a LLM, de passar contexto, de passar instruções, deu um salto enorme. Então, a coleção de aplicações que você podia fazer antes, que era limitado por essa forma de comunicação com a LLM, passou a ter uma limitação muito, muito maior. E aí eu posso passar vídeo e por aí afora. Posso passar um livro inteiro para o Gemini e pedir a ele para analisar o livro. Bom, aí, mas se vocês voltarem aqui, tudo isso está listado aqui, esse é o Google, a OpenAI, a Meta, tudo americano, né? No finalzinho de 2024, começaram a aparecer alguns modelos dos chineses. Esses Gwen, DeepSeek é o nome da empresa. Esse R1 aqui, em particular, quando a DeepSeek anunciou o R1, foi uma celeuma danada. Não porque o R1 fosse muito melhor do que os modelos que existiam na época, é porque o documento, né, o Technical Report que descrevia o R1, dizia que eles tinham criado um modelo muito bom, muito grande, muito bom, usando 5 milhões de dólares. É, é, um décimo, um centésimo do que as Big Techs usavam para criar os modelos delas. Isso é uma comoção tão grande que a Nvidia perdeu 600 bilhões de valor de mercado nesse dia. Dia 20 de janeiro desse ano foi uma perda colossal, uma perda recorde de uma empresa de tecnologia causada por um técnico report dos chineses da DeepSeek. É espantoso isso. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco da construção do DeepSeek. Então, aqui a coisa começou a ficar um pouco embolada, porque os chineses começaram a publicar modelos, alguns de código aberto e outros nem tanto, né, tão bons quanto os que andavam por aí, né? Para completar essa lista, né, tem uma lista enorme, né? O GPT-5, o último da OpenAI, é de 2 semanas, nem 2 semanas atrás, alguns dias atrás. E mais um pouco no começo do semestre passado, a Meta anunciou a nova família de modelos dele, que é muito boa. Bom, onde é que a gente vai olhar essas LLMs? Eu posso ficar falando aqui horas sobre isso, mas não vale muito a pena. Então, tem um website, um pedaço lá do GitHub,
que tem uma coleção de papers, tutoriais, cursos, etc. e tal, sobre LLMs. Isso aqui é bem interessante, mas o mais interessante é esse website aqui, da Artificial Analysis. Esse website aqui tem muita coisa interessante. Uma das coisas interessantes que ele tem é pegar os últimos modelos e compará-los. Esse intelligence aqui é simplesmente, esse índice aqui é simplesmente uma amálgama de vários índices que existem para avaliar o desempenho das LLMs. Então, esse índice aqui é um comitê de índices, por assim dizer. E aí você vai ver que a OpenAI ainda domina com os modelos dela. Os pretos são da OpenAI, o Meta é o Google é o verdinho, Meta é o azulzinho, né? O Meta é o azulzinho. E tem uns outros aqui pelo meio do caminho. DeepSeek, que eu acabei de falar, está aqui. Agora, essa história de dizer que o modelo é muito bom tem o seu lado, o dark side, né? O seu lado negro da história. A primeira é quão rápido o modelo é, ou quão demorado ele leva para te dar uma primeira resposta. Nota que o R1 do DeepSeek é bom aqui, mas ele demora a beça para te dar a resposta. Ou seja, a velocidade dele é muito baixa. O Google, que o Pro está aqui, o Flash aqui, né? O Pro era bem melhor do que o Flash. Se você olhar a velocidade, não é à toa que chama Flash, né? Ele é bem mais rápido que o Pro. Então, isso aqui é legal? Sim, legal, para você imaginar o que que você consegue fazer. Mas é bom ver quanto ele demora para responder e, é claro, quanto custa, né? Os da OpenAI, os 5, tá? Que não é tão absurdamente claro. Oi, Gabriel. Professor, essa medida de inteligência é tipo QI ou é outra métrica? Não, não, essa medida de inteligência, para variar, é um nome horrível. Devia ser simplesmente um índice de desempenho de LLMs, não chamar de inteligência. Um dos problemas de inteligência artificial é se chamar inteligência artificial. Esse índice não tem nada a ver com inteligência, ele é simplesmente uma média ponderada desses índices aqui, ó. Tá? Tem um monte desses índices, né? Então, esses são índices conhecidos que já se usava há bastante tempo para medir a qualidade da resposta, a capacidade da resposta das LLMs, e não tem nada a ver com inteligência, é simplesmente, por exemplo, pegar os exames né, meu Deus do céu, do SAT e outros testes e ver se a LLM consegue responder aqueles exames. Então, por favor, esqueça a inteligência, é simplesmente uma cesta de índices, uma média ponderada deles, que de alguma forma permite você comparar as LLMs. Não tem nada a ver com inteligência humana. E aqui tem os detalhes de velocidade, latência, e o que é mais interessante é esse gráfico daqui. Esse gráfico é interativo. Se você entrar lá no website, fica mais fácil de ver. Mas se vocês olharem, o preto é a OpenAI. Então, é como se a OpenAI sempre dominasse a capacidade dos modelos sobre essa noção dessa cesta de índices, né? Mas começou a ser, é, digamos assim, chegando perto, o Google chega perto aqui no começo desse ano. Esse outro aqui é o roxinho. Nem sei qual desses é. Upstate. Acho que é o XAI. Deve Essa. ser XAI. É o XAI, que eles dizem que são melhores do que o OpenAI, mas isso eu não quero nem ouvir falar. O, o da XAI é o Meta, do Grok, né? pois é, não quero nem ouvir falar disso. Não vou falar disso. A Meta é esse azul clarinho aqui, e tem um francês, que é o Mistral.
Mistral parece esse aqui. Eu acho que os chineses não estão. Ah, o DeepSeek está aqui. DeepSeek deve ser esse aqui, ó. Bom, então, enfim, aqui, no fundo, o que a gente está vendo é que no começo dos tempos, no começo dos tempos é um ano retrasado, as coisas eram mais fáceis para a OpenAI. Aí, o ano passado, as coisas começaram a embolar, até que a OpenAI lançou o A3, eu acho. Não sei quais são os modelos, tem que entrar lá no website. E agora a coisa está pior, a coisa está bem embolada aqui. Mais interessante é a gente olhar, e aqui sim tem o nome dos modelos, comparando os melhores americanos com os melhores chineses. Então, de novo, 2003, 2023, a diferença entre os chineses e americanos era grande. 2024 já começou a embolar. 2025, se você comparar o R1 com o O3, já não é uma diferença tão grande assim. Então, essa briga geopolítica que a gente está vendo aí, de não exportar as placas gráficas para a China, no fundo tem a ver com isso, né? Ou seja, a dominação dos modelos americanos já não é tão óbvia assim. E os chineses precisam, obviamente, de poder computacional para melhorar os modelos deles, né? Mas isso aqui não é a última fotografia. Isso aqui é uma fotografia, embora seja desse site, é uma fotografia de 4 meses atrás, 3 meses atrás, né? Então você vê que as coisas estão ficando complicadas. E se você olhar o volume de papers publicados nessa área, mais de 90% dos papers são de autores chineses, de universidades chinesas. Se você pegar 95%, um pouquinho mais, vão ser autores chineses em universidades pelo mundo afora, inclusive as americanas. Pouca coisa se publica nos Estados Unidos sobre isso. Pode ser uma questão de segredo industrial, pode ser simplesmente que as universidades americanas ficaram para trás há muito tempo. Mas, enfim, isso aqui é uma briga geopolítica não trivial. Bom, deixar para trás essa nossa cenário Ô, da professor, GLL. antes Oi. de você concluir essa parte da Hum, briga geopolítica, uma coisa hum, que eu li, deve ter alguns dias, é que algumas universidades da China eles estão usando placas de vídeo da Huawei, né, que é deles uhum, também da China, para fazer o treinamento, né, apesar de não uhum, ter o mesmo desempenho de uma placa de vídeo da Nvidia. yeah. Tem tanta diferença assim para na hora do treinamento o desempenho de uma placa de vídeo da Nvidia com outras que Não tipo, sei. Eu tenho um slide que está escondido aqui que fala das placas de vídeo, mas como eu não entendo nada disso, eu ah, escondi os slides. Mas quando a gente for falar da DeepSeek, eu vou falar um pouco dessa história de treinamento, porque não é tanto o desempenho das placas, mas a programação dessas placas, que é um abacaxi de todo tamanho. Então, a DeepSeek conseguiu modelos muito bons aqui. É, Oi, alguém está com o microfone aberto aí, por favor. A DeepSeek conseguiu esse desempenho ótimo aqui, rapaz, escovando bits. uhum, A forma como esses modelos foram treinados em cima das NVIDIAs é muito complicado, tá? E tem uhum, algumas coisas que eles fizeram aqui que são contra-intuitivas. Depois eu vou comentar uma situação que eles fazem aqui que o pessoal da Meta disse que não funcionava e não fizeram, uhum. mas eles fizeram e funcionou. Então, enfim, não é só uma questão de força bruta de placa, é uma questão também de como você consegue programar essas placas. É bastante Entendi. complicado. Depois você mostra o slide que você deixou escondido. Ah, e está lá no website, naquele folder que isso aqui está em TTT lá no. Ah, é que eu entrei um pouquinho depois, eu não peguei o começo da aula. Então você tem que mandar o teu Gmail
para eu dar Ah, acesso a você para esse folder do Google Drive e vão ter as apresentações de PPT e as referências e um documento que tem toda. No final da aula eu volto a isso, tá? beleza então. Final da Tá aula, bom. conversa e te mando o e-mail. Quem, tá bom. Quem é que levantou a mão? Tinha levantado pra perguntar se no Drive você vai botar os PPTs, mas você já respondeu, então Isso, vou colocar o PPT. No, tá bom. no final da aula eu volto a isso. Obrigado, Então, prof. no fundo, tem um monte de LLMs. Algumas são muito boas, outras são muito lentas, e às vezes as muito boas são muito caras. Então, afinal de contas, o que que eu faço? A resposta é óbvia, né? Óbvia para nós. A gente cria uma camada intermediária e isola a aplicação das LLMs. Então, você vai ficando trocando as LLMs à medida do possível. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar sobre uma coisa muito importante. É, o que a gente vai fazer no curso, aliás, o que me trouxe para essa área é que simplesmente eu não preciso ficar fazendo fine-tuning ou treinando modelo. Esse troço de treinar modelo é um inferno. Você tem que ter um poder computacional enorme, normalmente, né? Você tem que ter, pior do que isso, uma massa de dados para treinar e testar o modelo gigantesca e vai gastar um monte de tempo treinando o modelo. E isso nunca me atraiu. Tá? O que a grande questão dessas LLMs e assemelhados é que você não precisa fazer nada disso. O que a gente vai discutir no miolo desse curso é sair dessa questão de desenvolver modelos para adaptar modelos. E essa questão de adaptar modelos não é nem mudar os pesos do modelo. Você pode pegar uma LLM e tentar mudar os pesos desse modelo, ou colocar uma camada por fora e treinar esses outros pesos. Não vou fazer nada disso. Isso também é um inferno. Então, esquece fine-tuning de LLMs. O que a gente quer é focar na ideia de que a gente vai passar algumas instruções e um contexto naquela bendita área de trabalho que eu chamei prompt area, e essa área de trabalho, com esse contexto e essas instruções, vai resolver a tarefa que eu quero resolver, sem mexer na LLM, sem treinar a LLM, sem mudar os pesos da LLM, sem nada disso. Então, no fundo, o que me atraiu para essa discussão foi que não é que eu seja preguiçoso, é porque eu não tenho paciência de ficar treinando modelo. Então, no fundo, o que é interessante é aprender como você instrui uma LLM e o que significa passar contexto para a LLM para guiar o modelo, as instruções e o contexto guia o modelo para resolver a tarefa que você tem em mente. Então, essa coisa de técnicas de prompt, no fundo, significa uma coleção de truques, vamos chamar assim, para te dar umas dicas de como é que você cria o contexto e passa as instruções para ele ali. É tão simples quanto isso. Lembra que eu comentei lá com vocês que fazer uma interface conversacional para banco de dados podia ser uma abacaxi de todo tamanho, mas que no momento a gente escreve uma página de instruções e contexto, pega um framework chamado React, põe embaixo e passa isso tudo na área de instruções para LLM e ela se vira. Cara, isso é um negócio fantástico. A gente fez uma interface de banco de dados conversacional em menos de um mês. E funciona muito bem. Tá? Se eu tivesse que fazer isso há 3 anos atrás, a resposta é não ia fazer. Não ia ter tempo para fazer. Então, no fundo, essa história de técnicas e prompt é maneiras de organizar as instruções e o contexto para guiar o modelo para fazer o que você quer. Isso parece um negócio assim, meio mirabolante, meio esquisito, meio bruxaria, mas é verdade, é isso mesmo que a gente vai discutir em boa parte desse curso. E depois mostrar umas aplicações que isso funciona. Então, o que que são essas prompt engineering techniques? O que que são essas formas de passar contexto e instruções para LLM?
A primeira ideia que apareceu, e isso também é um paper da OpenAI de 2022, eles perceberam uma coisa super importante, uma coisa que, na verdade, deu origem a tudo isso que a gente está discutindo. Eles descobriram que quando você tem um modelo grande, um modelo de centenas de bilhões de parâmetros, se você quer que aquele modelo resolva um determinado problema, por exemplo, analisar a polaridade dos comentários, você passa uns poucos exemplos do que você quer que a LLM faça. Quando eu digo uns poucos exemplos, não é 5.000 exemplos, não, é menos de 50, 5, 10 exemplos. Ah, essa frase aqui é uma afirmação a favor. Essa frase aqui é uma afirmação contra. Essa frase aqui é neutra. Aí você passa uma meia dúzia de 12 desses exemplinhos e a LLM aprende o que que você está querendo. Aí você passa um monte de frases para ela, ela vai classificar que elas fazem positiva, contrária ou neutra, a partir dos poucos exemplos que você deu. Então, o few shot prompting significa passe poucos exemplos da tarefa que você quer que a LLM faça. E ela, a partir desses poucos exemplos, generaliza o que é para a tarefa que você quer. Isso parece um negócio meio mirabolante, mas não é não, funciona muito bem. É inacreditável isso. É consequência de você ter um modelo treinado em uma quantidade imensa de dados, e bem treinado, né? Então, isso é um paper da OpenAI de 2022. Large Language Models are a few shot learners. Acho que é o nome do paper é esse. Eu não pus aqui nas referências, mas vai aparecer. Tá? Então, a primeira ideia é essa. Eu não vou fazer fine-tuning de modelo, Deus me livre de fazer isso. Eu não vou criar um modelo do zero, menos ainda. Não quero saber disso. Eu quero como é que é essa arte de passar umas poucas instruções em um contexto para forçar, guiar o modelo a resolver o meu problema. Parece bruxaria, mas não. Tem técnicas para fazer isso. Essa few shot prompting, com esse nome Composer, simplesmente passa um monte de exemplos, um monte pequeno de exemplos. A outra coisa que é fácil de entender é essa chain of thought. Quando a gente vai resolver um problema mais complexo, você divide o problema em pedaços e resolve o primeiro problema, resolve um outro problema, junta as duas soluções e vai fazendo isso. Ora, você pode forçar a LLM a ter esse comportamento através de uma série de instruções. Você pode pegar a pergunta do usuário, tipo, por exemplo, a consulta SQL. Ah, essa consulta tem agregações, tira as agregações e resolve a questão básica. Depois coloca as agregações. Depois coloca a cláusula heading. Você pode orientar a LLM a gerar o SQL aos poucos. Não precisa fazer isso, mas você poderia fazer, tá? Então, o Chain of Thought é uma maneira de você escrever instruções da LLM para que ela resolva a questão que você está perguntando aos poucos. Tipo assim, o Dom Pedro I foi enterrado junto ou aos pedaços? Ah, ele foi enterrado aos pedaços. Ah, então que pedaços foram enterrados separados? Ah, o coração foi enterrado separado, o corpo está lá. Isso é bobagem, mas no fundo seria um exemplo meio que trivial do Chain of Thought. Essa ideia do Chain of Thought é tão boa que os modelos de uns tempos para cá, eles já foram treinados com essa ideia embutida. O próprio treinamento do modelo já força ele a raciocinar aos poucos. O R1 da DeepSeek que eu comentei é um desses reasoning models que se chama, que foram treinados para quebrar a pergunta em perguntas mais simples e sair aos poucos resolvendo um problema. Isso funciona muito bem. Tão bem que, como eu disse, atualmente está embutido dentro dos modelos. O self-consistency tem que entender um pouquinho mais. Esses modelos todos, eles não são determinísticos, eles são modelos estocásticos. Quando você dá uma frase, ele não te diz qual é a próxima palavra daquela frase. Ele te diz com uma alta probabilidade a próxima palavra é essa, com uma probabilidade um pouco mais baixa é essa, e vai por aí afora. Então, ele dá
a continuação da frase com alguma probabilidade. Então, você pode pegar uma LLM e responder alguma coisa, pedir uma pergunta, e ela te responde alguma coisa, e você pergunta de novo, ela pode responder uma coisa ligeiramente diferente da primeira. Então, você pode fazer isso algumas vezes e depois mandar ela pegar todas as respostas que ela própria descobriu e resumir ou sintetizar ou ver qual é a mais frequente. Então, self-consistency é você forçar a LLM a responder perguntas explorando a ideia de que a resposta é estocástica e depois mandar ela escolher a melhor de alguma forma. O prompt chaining é mais fácil de entender. Prompt chaining é você quebrar uma tarefa em várias tarefas que são encadeadas. Não é igual chain of thought. É você resolver a primeira, pegar a solução da primeira, resolver a segunda, por aí afora. Então você instrui a LLM a resolver as coisas aos passos, mas de uma maneira, digamos, mais trivial do que o chain of thought. A última é uma coisa interessante. A gente vai ver isso aqui em detalhe, tá? Uma LLM é treinada num monte de dados, mas às vezes tem informação, sei lá, da sua coleção de documentos, no seu. Oi, Gabriel. Se você puder, professor, você pode voltar em self-consistency, porque eu acho que eu não entendi muito bem. A primeira coisa que tem que entender é que uma LLM não é determinística. Se você faz a mesma pergunta para a LLM, ela pode te dar respostas diferentes, tá? Então, o self-consistency, e você pode controlar isso. Você pode ter um parâmetrozinho lá que se chama temperatura, e dependendo do valor que você dá, ele é mais estocástico ou menos estocástico. Ela pode variar mais ou menos as respostas. Então, no self-consistency, você baixa um pouco, olha, sobe um pouco a temperatura e pergunta a ela a resposta. Aí ela te dá uma resposta, mas você não passa aquilo para o usuário, você guarda. Aí, de novo, pergunta a LLM, a mesma pergunta, ela vai te dar uma outra resposta. Faz isso uma meia dúzia de vezes, você vai acabar com 6 respostas possivelmente diferentes entre si. Então, você pega essas 6 respostas, soma de novo a LLM e pede para, baseado nessas 6 respostas, analisar qual é a melhor resposta para a pergunta. Tá? Pode ser que tenham duas sejam iguais, pode ser que sejam três, pode ser que todas as 6 sejam diferentes. Então, o self-consistency é uma maneira de você instruir a LLM para não responder direto ao usuário. Ela gerar várias respostas e depois, no final, escolher uma resposta mais adequada. Digamos assim, de uma forma intuitiva, é isso. Mas tem uma aula sobre isso, tá? Entendi, Isso obrigado. aqui é só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Voltando aqui ao RAG, isso aqui é um termo que toda hora aparece, né? Tem montanhas de papers sobre Retrieval Augmented Generation. É você pegar os seus documentos que não necessariamente foram passados para a LLM ser treinada e usar esses documentos como parte da resposta do usuário. Bom, só que às vezes esses documentos são muito grandes. Então, o que você faz é picotar os documentos em pequenos trechos. E aí, na hora do usuário perguntar, você vai nessa sua base de picotes de documento e traz os picotes que sejam mais próximos da pergunta do usuário. Como assim mais próximos? Isso é uma outra história. Você tem um banco de dados especial que você guarda os picotes, guarda um vetor que representa o picote. Quando você dá a resposta à pergunta do usuário, você passa pelo mesmo processo, gera um vetor, aí pega o vetor que representa a pergunta e vai nessa base vetorial procurar os vetores que são mais próximos dessa pergunta, aí você pega esses pedacinhos e passa na área de trabalho para a LLM. Só um minutinho. Aquele história do Dom Pedro, por exemplo, no fundo, o que o Google fez é basicamente isso. Só que aí você pega os pedacinhos, responde ao usuário e guarda, no caso do Google lá, ele guardava de onde veio aquele pedacinho. Isso é o Greg. Yang. Oi, professor. É, tentando pensar aqui em outro caso de uso, por exemplo, não sei se é adequado, mas, por exemplo, se eu tiver um catálogo de itens, eu Uhum. poderia estar usando o RAG para categorizar ele, baseado numa categoria que eu Não. tenho ou não? Drag funciona quando você tem texto, né?
Quando você tem, Uhum. se você tiver um catálogo e se tiver a descrição dos itens, e a descrição for um texto relativamente longo, vale a pena você pegar esse texto e passar essa forma que eu estou falando de picotar. Tá? E aí você vai procurar os itens baseado na similaridade da pergunta do usuário com a descrição do item. Imagina que você tenha código assim, esse, sei lá, computador XYZ32. Isso aqui é um PC com, sei lá, 64 GB de memória com CPU tal qual, assim, assim, por aí afora. Então, quando o usuário fizer uma pergunta, eu quero um computador rápido. Bom, rápido vai ser uma CPU não sei das quantas. E aí você vai lá procurar qual é o item cuja descrição é mais próximo daquilo que você vai estar respondendo ao usuário. Você não vai procurar pelo código do produto, que não significa nada, né? Então, Uhum. mais ou menos isso. Agora, se não tiver uma descrição textual grande, o VRAG não serve, né? VRAG é para texto. Bom, tá? Mas a gente vai falar disso. Eu só estou dando ideia a vocês que a coisa importante aqui é o seguinte: a gente vai estar falando de AI Engineering. Mais especificamente, a gente vai estar falando de técnicas de prompt na maior parte do curso. E essas técnicas de prompt têm algumas clássicas. Essas aqui são as técnicas para você organizar o contexto e as instruções que você vai passar na área de trabalho, da prompt area, para a LLM resolver alguma tarefa. Então, em vez de você inventar do nada a forma com que você vai interagir ou guiar a LLM, tem algumas formas clássicas, essas são algumas delas as mais populares, possivelmente. Então, isso aqui é como se fosse a engenharia de software de como a gente constrói prompts para guiar as LLMs. Então, nota que o foco não é fazer fine-tuning de LLM, mudar peso de LLM, fazer nada disso. Isso aí, esquece, eu não vou falar disso, não trabalho nisso. Isso aqui, sim, é o foco da discussão, tá? Mas a gente vai falar disso em detalhe. Bom, a outra questão de prompt virou moda de talvez um ano para cá. É você criar agentes, organizar a sua aplicação como sendo um sistema multi-agente que senta em cima da LLM. Mas, bom, sistema multi-agente é um negócio velho. O professor Lucena, no ano 2000, já falava de sistema, 25 anos atrás, né? Já trabalhava muito em sistemas multiagentes. Aí a pergunta é por que que agora essa história voltou à moda? Ah, por uma razão muito simples. Um sistema multiagente, e a gente vai comentar isso em mais detalhe, funciona basicamente da seguinte forma: você tem uma descrição do seu mundo, né, da sua realidade. Aí o seu agente vai olhar para aquela descrição do mundo, né, e tomar o estado do mundo e vai tomar uma decisão se ele tem que fazer alguma coisa ou não. E aí esse alguma coisa que ele faz muda o estado do mundo. Então volta aqui no estado do mundo, você muda o estado e fica nessa brincadeira. Bom, a questão é como você vai descrever o mundo e como o agente vai decidir se ele tem que fazer alguma coisa ou não. O fato é que a gente pode fazer com que a descrição do mundo vire, no fundo, uma descrição textual ou em alguma mídia que a LLM entenda. Então, no fundo, esse cérebrozinho aqui vira, na verdade, uma coleção. Pegar o caso mais simples do diálogo lá da interface de banco de dados. Então, o que vai ser o estado do diálogo? Bom, vai ser todas as interações anteriores do usuário com o chatbot, incluindo as respostas do chatbot. Então, o seu estado do mundo, no fundo, é a coleção de perguntas e respostas que foram dadas até aquele momento. E aí, o que é a ação? Ah, o cara me fez uma pergunta aqui. Aí alguém tem que dizer o seguinte: olha, essa pergunta aqui não é uma pergunta completa. Eu tenho que completar o que ela quer dizer com as perguntas anteriores, ou às vezes a pergunta sobre uma resposta anterior. Então, alguém, um agente, raciocina o seguinte: dada essa pergunta, o que que eu tenho que fazer
para consultar o banco de dados. Eu tenho que completar a pergunta. Aí completa a pergunta, muda, consulta o banco de dados e devolve a resposta no seu, entre aspas, estado do mundo. E fica fazendo essa coisa. Qual é a vantagem de usar uma LLM? Bom, no fundo, se você descrever o estado do mundo, vamos pensar em texto, a LLM se esbalda em texto, ela foi feita para isso. Decidir se alguma ação tem que ser feita ou não, bom, o prompt, a parte da ação da ferramenta pode ser escrita como um pedaço do prompt. Então, tudo isso gera interação com a LLM. Tá? Então, isso parece meio nebuloso, mas é mais fácil do que eu estou falando, né? Que eu estou omitindo detalhes demais, fica difícil da gente explicar. Mas o ponto todo é que aquilo que há 25 anos era complicado de você fazer, que era descrever o mundo, hoje você pode descrever o mundo de uma forma que a LLM entenda. Por exemplo, simplesmente texto. Decidir se uma ferramenta tem que tomar uma ação ou não, baseado naquele estado do mundo, pode ser simplesmente um call para a LLM dizer se, sei lá, a condição para a ferramenta disparar, ela é implicada, é consequência lógica daquela descrição do mundo. Tá? Então, tudo vira um bando de prompts para governar, para guiar a LLM. Só que a gente não precisa fazer isso do zero, é claro, né? A gente tem maneiras de fazer essa história, isso já tem pronto, é, frameworks para criar a gente já tem pronto, e a gente vai ver alguns deles. O LongChain é um desses frameworks, talvez o primeiro mais popular que apareceu para você usar as LLMs, e no fundo o LangChain originalmente ele só implementava essa história de prompt chaining, daí o nome de chain aqui, né? Então, esse é um framework que tem muita coisa pronta, inclusive todos esses prompts que eu falei, e um monte de outras coisas. E o legal é que a documentação dele é muito boa. Ele tem uma sequência de tutoriais para você fazer pequenas aplicações. A gente vai explorar isso. O LangGraph é um desenvolvimento, ele é parte do LangChain, e é um desenvolvimento posterior do LangChain para você criar grafos como esse que está aqui, né? Você tem um agente supervisor, um agente sei lá o quê, um agente sei lá o que lá, e esses agentes estão interrelacionados entre si. Essas arestas, é, digamos isso, essas arestas sólidas, elas são sempre executadas, as arestas pontilhadas, elas são condicionais. Então, no fundo, o supervisor, dependendo do que seja, pode chamar esse agente ou aquele, e por aí afora. Agora, tudo isso daqui, você pode especificar num grafo no LangGraph, tá? O que torna as coisas muito mais simples. O Pedantic AI é um multi-framework que no fundo faz a mesma coisa que o LangGraph, só que a maneira de organizar os agentes é melhor do que eu acho mais interessante do que o do LangGraph. O LangGraph acaba engessando muito a maneira com que os agentes interagem entre si, criando grafos dessa natureza e só esses grafos, embora tenham arcos condicionais. O Pedantic AI, ele faz essa interação entre os agentes de uma maneira mais flexível. Mas, de novo, vocês vão ver isso ao longo do curso. Eu tenho pessoas alunos de doutorado, que podem ajudar vocês a se entender com o LangGraph e o Pedantic AI e o LangChain. E há três grupos, um grupo vai ficar responsável por cada uma dessas coisas aqui ao longo do curso. Então, isso aqui é bem o cerne desse curso, né? Como é que a gente usa esses frameworks para implementar agentes, para implementar essas técnicas de prompt, e implementando as técnicas de prompt, fugir de adaptar esses modelos, mudando pesos ou treinando os modelos a troco do nada, né? Treinando modelos do zero. Então, não treinem modelos, estudem como é que a gente escreve os prompts. E ao escrever os prompts, veja quais são os frameworks que existem, que são eles que vão facilitar muito a vida da gente. Bom,
Então, chega de falar de coisas um pouco mais sérias, né? Eu vou falar de umas coisas um pouco mais divertidas, só para terminar essa primeira palestra. A gente vê muita coisa nos jornais do impacto da BIM-IA. Então, vamos ser mais precisos. Não, o impacto de IA generativo, modelos generativos no meio ambiente, no mercado de trabalho e no que a gente chama de trabalho criativo. Essa lista aqui de impacto podia ser impacto de 3 páginas de transparência. Vamos pegar só esses 3 casos aqui. Impacto no ambiente, vocês devem ter visto essa reportagem aqui é de uns dias atrás, que esses data centers que eles andam falando por aí são uma coisa absurda em termos de consumo de energia elétrica. E como eles precisam de ar-condicionado, eles vão consumir mais energia elétrica para o ar-condicionado e mais água para o ar-condicionado. Então, tem aí uma notícia não muito agradável, que esses data centers que eles estão falando por aí podem consumir a mesma coisa que 16 milhões de casas, que é uma cidade grande, né? Então, é bom a gente pensar direitinho o que que a gente vai abrir a porteira para esses data centers ficarem no país. Não sei muito bem se isso aqui vale a pena, tá? Então, uma notícia um tanto assustadora do impacto da necessidade computacional desses modelos generativos no ambiente. Tem uma outra reportagem, essa aqui é da BBC. A BBC tem umas coisas interessantes. Quanto você gasta de água para responder uma pergunta, o ChatGPT? Então é legal responder essa pergunta. Então, em última instância, parece que a gente está numa situação é, caminhando para a catástrofe, né? Bom, aí eu me lembrei de uma notícia e eu fui atrás disso. Isso aqui é bem interessante, né? No final do século XIX, saiu uma reportagem no The Times comentando que Londres estava à beira da catástrofe, mas à beira da catástrofe por excesso de estrume de cavalo. Parece brincadeira, mas não é não. Isso aqui é sério. Então, a reportagem, isso aqui é um verbete, está aqui, né? E é uma coisa bem séria, né? Aqui é a pilha de estrume. E aí, tinha uma reportagem associada a essa crise dizendo que em 50 anos daqui, dava 1944, em 50 anos, toda rua de Londres vai estar soterrada debaixo de 9 pés de esterco de cavalo. O que que vocês acham que tem de errado aqui? Bom, o que tem de errado aqui é que quem escreveu essa reportagem não imaginou que a tecnologia de transporte ia mudar. Ele achou que em 50 anos a tecnologia de transporte da cidade de Londres continuava a ser a tração animal. O que que aconteceu? Bom, em 1900, uns 10 anos depois disso, começaram a aparecer é, bonde a vapor. O próprio metrô de Londres tinha umas locomotivas a vapor, por incrível que pareça. Depois bonde elétrico, depois carro, motor a explosão interna e por aí afora. Então a tecnologia mudou e esse artigo aqui, hoje em dia, é usado como chacota, né? A pergunta é: será que esse artigo aqui não vai virar chacota daqui a 10 anos? Eu não sei. Daqui a 10 anos pode ser que a gente tenha placas que consumam muito menos, ou pode ser que a gente tenha computação quântica que torne tudo isso aí brincadeira, né? Então, não é para a gente se apavorar com essas coisas, é para a gente, eu não vou viver tanto tempo, mas vocês vão viver, acreditar se isso aqui vai ser verdade ou não. Mas é um problema a se pensar, né? Aí lembrem da crise de esterco de cavalo de Londres. Parece piada, mas não é não. Dá para A outra. pensar que enquanto for possível escalar, será escalado, né? Então, mesmo que a gente tenha mais poder computacional, a gente pode utilizar todo o espaço possível desse novo poder computacional e cair na mesma coisa. É interessante Não pensar. sei. Pode ser, pode não ser. Digamos assim, computação quântica, a gente está falando de coisas que são muitas ordens de grandeza mais rápido.
Mas eu também não sei como é que eu vou implementar uma coisa dessa usando computação quântica. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Mas é bom a gente ter isso em mente para saber que essa história de exercício de futurologia, de vez em quando, cai no ridículo, literalmente, né? A outra questão, essa mais séria, né? Bom, aquilo é sério, né? A outra questão interessante é qual é o impacto nas ocupações. Eu não vou chamar de emprego, mas chamar de ocupação. Então, tem um paper antigo, antigo é modo de dizer, né, de agosto, 3 anos, 2 anos atrás, né, do próprio pessoal da OpenAI. Esse artigo aqui é do pessoal da OpenAI. E o artigo é bastante sério, eles fizeram uma pesquisa com usuários e analisaram o quanto seria o impacto do uso de IA generativa nessas profissões. E aí tem um artigo, tem uma coisa de errado, que ele tem um anexo, uma lista grande de profissões, mas que é impossível de você ler. Isso daqui, essa é uma letrinha tão pequenininha que você só consegue daí estender, como é? Expandindo, dando zoom na página, na tela. Mas, enfim, as profissões que eles listavam como sendo as mais impactadas por IA, por Generative AI, e isso estou falando de 2 anos atrás, né? Seriam tradutores e intérpretes, isso é óbvio, né? Os tradutores, essas LLMs são fantasticamente boas como tradutores. Pesquisadores, não pesquisadores no sentido nosso, mas pesquisador de é, pesquisa de boca de urna, ou coisa parecida. Poetas e escritores criativos, isso aqui é um negócio preocupante que eu vou comentar mais daqui a pouco, né? Pesquisadores animais, eu não entendi isso daqui, francamente. Nem essa última profissão. Mas aqui, no fundo, o argumento é: quanto maior você depender de um processo de escrita ou de tradução, provavelmente mais você vai ser afetado. As profissões que não eram afetadas, que é essa lista que eu digo que eu não consigo ler, era operador de máquina de não sei o que lá, colocador de vidro em carro, por aí afora. Bom, elas não são afetadas pelas LLMs, mas elas são afetadas pela automatização dos processos. Uma máquina agrícola, que é uma das coisas, operador de máquina agrícola, não vai ser afetado por uma LLM. Bom, mas você pode criar uma máquina agrícola autônoma. Fala, Pedro. Eu acho esse tema muito interessante também, porque isso já é uma coisa que já aconteceu nas revoluções industriais anteriores. Existiram certas ocupações que É, desapareceram por causa do desenvolvimento industrial. Então isso é algo que não é algo legal de acontecer, obviamente, mas é interessante porque a gente já tem esse histórico. E outra coisa, eu acho que esse último, Public Relations Specialist, tem a ver com community bom, manager e pessoal que lida com, por exemplo, a rede social de empresas, esse tipo de coisa. As pessoas que lidam com o bom. público a partir da empresa. Acho que é isso. Porque eu já li esse paper há algum tempo, não me lembro exatamente, mas eles me explicam isso daqui, tá? Então, se você olhar esse paper, tem uma explicação sobre por que essas profissões são mais expostas. Eu só me lembro da primeira porque é a mais óbvia, né? Tem uma, tem várias dessas pesquisas, inclusive da Organização Internacional do Trabalho. Tem uma da Microsoft, bem recente, né? Essa da Microsoft foi publicada, eu acho que não está nem disponível completamente, mas foi do começo do mês, onde, de novo, olha só, intérprete e translators. Aqui estava intérprete e tradutor, é a mesma coisa, né? Como inside the box, eu achei curioso que, enfim, tem que ler essa reportagem. Mas, no fundo, tem a ver com as profissões mais intelectuais em oposição às profissões mais manuais, né? Essa história de instalador e manutenção de trilhos, curiosamente, também aparece nessa pesquisa daqui. Isso deve ser alguma categorização de profissões nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, isso aqui são operadores, né? Esse de operador de estação de tratamento de água, isso pode ser automatizado, o tratamento de água. Então, tá bom, não é no escopo da LLM, mas é no escopo de usar inteligência artificial para criar algum autômata, algum algoritmo que substitua essas pessoas. Então, é meio difícil a gente acreditar nessas previsões daqui. Mas, enfim, elas são essas duas pesquisas, apesar de terem 2 anos de diferença, elas têm bastante coincidência. E tem o Bill Gates. Bill Gates resolveu
falar. Aí ele coloca quais são as 3 áreas que vão ser menos afetadas por IA, pelo uso dessas ferramentas, né? Biologia, programação e energia. Bom, o que ele argumenta aqui é que essas coisas são complexas. Biologia para fármacos novos ou coisa parecida. Mas isso aqui não é verdade. O Prêmio Nobel de Física, se não me engano, não sei se foi Física ou Química, do ano passado, foi um sujeito que trabalhou no Google analisando configurações de proteínas. E ele analisou isso algoritmicamente. Então, não é bem verdade que não é afetado. Eu discordo disso, não é verdade. Programação. Ele falou, programação. Essa reportagem é nova, viu? É de junho. Bom, se vocês pegarem notícias mais recentes, vocês vão ver que os Big Tech estão demitindo programadores em massa. Aí não é que a profissão não seja afetada. As coisas triviais da profissão, sim, vão ser automatizadas. As coisas mais complicadas, não. Vai precisar de um ser humano para, enfim, ver se o que está sendo feito é bom ou não é bom. Então, tem que qualificar bastante o que ele está chamando de programação. E a outra terceira área que ele coloca é bem curiosa. É, os profissionais de energia, eu nem entendi direito o que ele queria dizer com isso. Gestão de usina nuclear, redes elétricas e represas. Isso aqui é bastante automatizado. Eu não entendo muito bem por que ele colocou essa aqui. De novo, eu acho que é a complexidade do problema não ser adequadamente endereçada com os algoritmos que tem isso. Mas, enfim, como o Bill Gates fala, ele tem uma certa experiência, uma certa bagagem, né? Pode ser que tenha, desculpa, professor, pode ser que tenha alguma coisa a ver com o processo de tomada de decisão, né? São Pois lugares em que... e isso aqui certamente sim, né? Que é isso aí que ele coloca, necessidade de introduzir um clima global mudança. Bom, não sei muito bem o que ele quer dizer com isso, mas tomar decisão realmente está por trás dessas 3 tarefas, né? E essa última crise que ele teve na Península Ibérica, né, que desligou tudo, aparentemente foi uma falha algorítmica, né? Não sei, Uhum. Na isso não biologia, explica acredito, muito bem, né? Então, acredito que... pode ser que substituir o homem por um algoritmo deu zebra, mas também, enfim, a gente não sabe. Mas como é o Bill Gates, eu resolvi ler a reportagem, não fiquei lá muito convencido. Para mim, o melhor de todas ainda é esse 2023, porque eles são muito criteriosos no levantamento que eles fizeram, né? Pode ter mudado um pouco a lista aqui, pode ter uma lista com coisas esquisitas, mas os critérios deles foram muito bons. O da Microsoft eu não consegui achar o relatório, mas eu vou procurar. Tem da OIT também. É, Aí tem um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, muito interessante. Eu não copiei para cá as figuras, porque, enfim, isso aqui parece ser uma, uma cadeira séria. Mas o último anúncio da Guess no Vogue foi feito inteiramente por inteligência artificial, por algum desses modelos, né? E isso não foi por acaso. Mas se vocês olharem o anúncio da Guess, nessa reportagem da BBC tem a fotografia desse modelo virtual, é muito bom. Então vocês podem imaginar o seguinte, ó, modelo fotográfico que vocês poderiam imaginar que seria uma coisa que algum tempo atrás eu não imaginaria ter a sua profissão em risco, ela está em risco. Tanto que a Guess teve a coragem de contratar essa empresa daqui para fazer todos os anúncios. Os anúncios da Guess são inteiramente gerados por um modelo de alguma coisa. Essa empresa daqui, ela existe já há algum tempo, né? E o pessoal da Guess chegou nessa empresa daqui através do Instagram deles. Bom, aí tem a reportagem da BBC melhor do que do G1. A reportagem da BBC conversa com as 2 pessoas que criaram
essa empresa há alguns anos atrás e que ganharam provavelmente uma montanha de dinheiro fazendo essa campanha da Guess. Essas duas pessoas aqui têm menos de 25 anos de idade. Então, se por um lado os modelos fotográficos podem estar com a profissão em risco, por outro lado, essas duas jovens aqui, elas mostraram que tem outras possibilidades, né? Outras portas abertas. O que é interessante de olhar a reportagem é, primeiro, entender um pouco como é que essa empresa aqui foi criada, e segundo, observar que o trabalho que elas fizeram para a Guess é muito bom. É muito bom. Não é essas bobagens que a gente vê por aí, não. É uma coisa bem profissional, né? Então, é uma coisa, profissão impactada. Então, modelo fotográfico não está em lugar nenhum aqui nessas profissões. E, no entanto, se vocês olharem para cá, é uma profissão em risco. No entanto, tem outra profissão nascendo aqui. Eu só coloquei isso aqui porque achei a reportagem bem interessante. Bom, a última coisa que eu queria comentar, acho que tem um pouco a ver com o que a gente já falou antes, né? É a história do trabalho criativo. Aparentemente, tudo que está a perigo tem a ver com trabalhos criativos, né? Então, a questão será que a saída desses modelos generativos ele pode ser classificada de trabalho criativo? Num certo sentido, não. Por que não? Bom, o que esses modelos fazem nada mais é do que reproduzir uma combinação dos dados de entrada deles. Se vocês pensarem em produção textual, a saída de um modelo desse é simplesmente a concatenação de texto que está disponível quando ele foi treinado. Sob esse ponto de vista, essa apresentação que eu estou terminando agora, faltam 2 minutos, 1 minuto, não é criativo. Aí vocês falam, realmente não é. A única coisa que eu fiz foi pegar a opção de coisas que estão por aí, vindo esses anúncios aí, e concatenar para vocês para mostrar um panorama, né? Então, você pode pensar, bom, o modelo generativo realmente não qualifica como trabalho criativo, porque é simplesmente uma mistura daquilo que o modelo foi treinado. Bom, uma reportagem que eu não achei, mas eu também não procurei muito, é uma coisa que apareceu há pouco tempo atrás, que uma das bandas de rock que subiram nas paradas do Spotify simplesmente não existia. A banda era pura ficção. Desde a capa lá da produção do disco deles, até as músicas, era tudo ficção, tudo feito por modelos. E, no entanto, subiu na parada lá do Spotify. Então, no fundo, será que isso não é trabalho criativo? Tem um movimento grande na Inglaterra. O Elton John, por exemplo, está no meio desse movimento, né, para bloquear o uso desse tipo de modelo para gerar música. Bom, depois eu posso até comentar com vocês que são absurdos, mas enfim. Será que isso é trabalho criativo? Será que trabalho criativo é uma prerrogativa do ser humano? Ou seja, quando é um algoritmo, por definição, não é trabalho criativo. Isso é uma pergunta complicada de responder, mas é uma pergunta muito séria, porque direitos autorais está envolvida, a questão dos direitos autorais é inerente a essa pergunta, ou essa pergunta é inerente ao problema de direitos autorais. O que Elton John e outros cantores ingleses estão interessados é exatamente no problema de direito autoral, né? Então, um trabalho criativo, do ponto de vista de direito autoral, a definição de trabalho criativo que é usada na Inglaterra é essa que vocês estão vendo aí. Olha só que coisa que eles falam. O trabalho criativo requer um estado mental criativo. O que é um estado mental criativo? Não faço a menor ideia, né? Que não é tipicamente criada, né, de uma forma renderizada ou arbitrária, quer dizer, o trabalho não é criado de uma forma arbitrária. Embora, aí tem um embora, que contradiz a sentença anterior, né? Embora alguns trabalhos demonstrem algum grau de arbitrariedade.
tudo isso para dizer que é bem provável. O que é ser bem provável? É, em legislação de direitos autorais, isso aqui é razoavelmente bem definido, de tal forma que é bem provável que duas pessoas possam independentemente criar o mesmo trabalho. Então, essa definição que é usada pela lei inglesa tem um problema sério, porque ela fala de duas pessoas e de um estado mental. Então, ela é inerentemente calcada no ser humano. Então, por definição dessa lei inglesa, um trabalho gerado por modelos criativos, por modelos generativos, não poderia ser criativo, por definição. No entanto, a gente tem essas confusões da banda de rock subir nas paradas do Spotify. E aí, o que a gente faz? Bom, o que a gente faz é que a gente tem que mudar essa definição. O que é um trabalho criativo não pode se referir a estado mental, nem dizer que são duas pessoas. Isso aqui é uma definição absurda. No entanto, é a definição que se usa na lei inglesa e processos de copyright são bastante sérios, né? Então, a história de trabalho criativo está no cerne dessa discussão, ops, dessa discussão de quem vão ser as ocupações mais afetadas. Nota que aqui está o creative writer, né? Então, tem o poeta. Será que isso realmente vai ser afetado a ponto da pesquisa lá da OpenAI levantar? Será que creative work, por definição, tem que ser de ser humano? Se não for de ser humano, não é trabalho criativo? Sei lá. Eu acho isso aqui complicado de responder. Se vocês estão interessados nisso, tem o professor Edgar Lira, lá do Departamento de Filosofia, que gosta de pensar nessas coisas. A professora Clarice, que é do Departamento de Informática, também gosta de pensar nessas coisas. Não, não é assunto do nosso curso, mas é assunto para a gente se pensar. Bom, por aqui eu fico, mesmo porque eu tenho uma outra reunião daqui a pouco. Então, se vocês quiserem, eu depois vou colocar essa apresentação no nosso Drive lá e tem uma versão, acho que maior dela, nesse QR Code aqui. Então, para uma primeira aula, eu já falei demais. Terminei falando bobagem, e comecei falando bobagem e falei bobagem no meio, então isso não faz diferença, tá?